Hallo Leute, willkommen zu Ihrer Deutschstunde. Hoje a gente vai aprender a montar frases em alemão. Nós vamos aprender como que eu monto uma frase em alemão de forma correta. Qual que é a ordem dos elementos? Será que é parecido com a do português? Será que é diferente? Bom, se você tem dificuldade, né, nesse conteúdo, ou se você trava na hora de falar porque você não sabe a ordem correta, fica até o final dessa aula, que hoje você vai descobrir como montar frases em alemão. Bom, não esqueça de me seguir lá no Instagram, alemão com Dudu, e se inscrever aqui no nosso canal para não perder nossas aulas semanais às segundas, quartas e sextas-feiras. Sem mais enrolação, vamos para a aula. Los geht's! Bom, vamos lá. Existem vários tipos de frases em alemão, e a primeira que nós vamos aprender é frases afirmativas, tá? É o primeiro tipo que nós vamos aprender aqui. Bom, uma coisa que eu quero que você saiba, né, de introdução, é que nas frases afirmativas, verbos, eles têm uma posição fixa, sendo ela a número 2. Isso significa que sempre que eu tiver uma frase afirmativa, o verbo tem que estar na segunda posição, tá? É uma regra, isso aqui não muda. Posição número 2, ok? Agora eu vou te mostrar a formulazinha para você entender melhor. Bom, nós temos primeiro numa. Te contou aqui um quebra-cabeça para você. Em primeiro lugar, nós temos o sujeito, tá? É o nosso S de sujeito. Em segundo lugar, nós temos o verbo, que é o que nós vimos, né? Que é a regra. Segundo lugar, verbo. Tá? Então, S de sujeito, V de verbo. E depois nós temos o nosso complemento. Então, a ordem fica SVC. S é o sujeito, V é o verbo e C é o complemento, tá? E perceba aqui que o V está na segunda posição, tá? Ele vai estar sempre na segunda posição. Isso aqui é uma regra, tá? Não muda. Mas a formulazinha para você não esquecer é sujeito S, verbo V e complemento C. Ok? Bom, vamos aos exemplos, tá? Wir kommen aus Brasilien. Nós viemos do Brasil. Wir é o nosso S, é o nosso sujeito. Nós. Kommen é o verbo que está conjugado na segunda posição. Então, wir é o S, kommen é o V, segunda posição. Percebe que é o segundo elemento aqui na nossa frase. E aus Brasilien, do Brasil, é o nosso complemento, ok? Primeiro exemplo, então, repete comigo. Wir kommen aus Brasilien. Aqui eu quero que você. O enfoque aqui é fazer você entender que o verbo estará na segunda posição. Então, ó, é a mesma fórmula. S, via. V é o kommen. E o C é o aus Brasilien. Ok? Vamos lá. Segundo exemplo. Ich bin 56 Jahre alt. Aqui, eu quero que você saiba uma coisa. Que em alemão, quando eu vou falar eu tenho tantos anos, né? Por exemplo, eu tenho 56 anos, eu não falo ich habe, que seria eu tenho. Em alemão, para falar a idade, nós falamos eu sou tantos anos velho. Então aqui, ich bin 56 Jahre alt é eu tenho 56 anos. Mas em alemão, para você falar sobre a idade, nós utilizamos o verbo sein, tá? Então, se você ainda não conhece o verbo sein, volta aqui na nossa playlist, tá? Que tem uma aula somente sobre o verbo sein. Mas aqui eu trouxe essa frase, tá? Mas não se preocupe que na próxima aula nós teremos uma aula somente sobre os números em alemão e, e também sobre a idade, tá? Como que eu falo sobre a idade? Mas aqui, o meu objetivo aqui, ó, é fazer você perceber que o verbo sein, ele está na segunda posição. Então, ich bin, eu sou. Eu é o nosso S, ó, lembra do SVC. É SVC a nossa ordem, tá? Sujeito, verbo, complemento. O nosso ich é o sujeito. Bin é o verbo. Eu sou 56, que é 56 Jahre alt, é o complemento, tá bom? E o verbo está na segunda posição, da mesma forma que essa frase aqui de cima, tá? Onde o verbo também está na segunda posição. Vamos para o terceiro exemplo. Er, que é o nosso S, vamos pôr um S aqui, arbeitet als Lehrer. Er arbeitet, ele trabalha, nós temos o nosso Vzinho aqui, nosso verbo, als Lehrer, como professor.
Então, ele trabalha como professor. Repete comigo. Er arbeitet als Lehrer. Tá bom? Sujeito está na primeira posição? Correto. O verbo, que é o mais importante, que tem a posição fixa, sempre em frases afirmativas ele estará na segunda posição, está correto? Sim, está na segunda posição. É o segundo elemento aqui na nossa frase. Als Lehrer é o complemento, tá bom? Bom, Dudu, tá, até que eu entendi. O verbo vai estar sempre na segunda posição. Mas nesses exemplos que você me deu, nós temos via, que é o sujeito, ir, que é o sujeito aqui, e ea, que é o sujeito aqui. O sujeito sempre vai estar na primeira posição? A resposta é não. A posição do sujeito pode variar, e é isso que a gente vai ver no próximo slide. Mas o meu enfoque aqui, a ideia é que você entenda que o verbo, ele não muda. E sim, o sujeito pode mudar, tá? A gente vai ver isso, porém o verbo é sempre na segunda posição. Eu vou repetir essas frases com mais calma para que você possa repeti-las logo após a mim, tá? Vamos lá. Repete comigo. Wir kommen aus Brasilien. Sehr gut. Muito bem. Ich bin 56 Jahre alt. Eu tenho 56 anos. Er arbeitet als Lehrer. Mais uma vez. Er arbeitet als Lehrer. Bom, vamos então para variações com elementos adicionais. Vamos lá. Bom, vamos lá. Nós já vimos, né, que o verbo está sempre na segunda posição. Porém, a ordem pode mudar um pouco a adição de advérbios ou outros tipos de complemento. Ou seja, o sujeito vai mudar de posição. Por isso que eu falei que não é uma posição fixa. Posição fixa é somente a do verbo, tá? Então, mesmo com essas adições e tal, o verbo permanece na segunda posição, tá? Então, eu quero que você saiba aqui é que o verbo, ele permanece na segunda posição, independente se houver alterações em relação ao sujeito, complementos adicionais, tá? Vamos lá, vamos aos exemplos. Jeden Tag lerne ich Deutsch. Todos os dias estudo eu lerne ich Deutsch, tá? Se nós fôssemos traduzir literalmente essa frase, aqui eu coloquei a tradução, mas ela não é literal, tá? Se a gente fosse traduzir ela literalmente, ficaria assim, ó. Jeden Tag, todos os dias, lerne, aprendo, né, ou estudo, ich Deutsch. Então, ficaria jeden Tag lerne ich Deutsch. Todos os dias estudo eu alemão. Só que em português eu não falo assim, eu falo todos os dias eu estudo. Só que por que que em alemão a gente tem que falar todos os dias estudo eu? Porque o verbo tem que estar na segunda posição. Então, jeden Tag está na primeira, ó. Não está mais o nosso S aqui, tá? Antes seria o S de sujeito. Lerne é o nosso V, tá? Nosso Vzinho aqui. E o ich, que antes eu colocava na primeira posição, é o sujeito, vai para a terceira, tá? Então aqui nós temos o nosso Czinho, nosso complemento. Então a ordem muda um pouco. Fica dessa forma, ó. Vamos desenhar aqui as letras. C, que é o complemento, jeden Tag, e o verbo continua na segunda posição. Então é CV e o sujeito, que é o S. Então CVS, complemento, verbo, sujeito. CVS, complemento, verbo, sujeito. Ok? Vamos lá, então. Complemento, jeden Tag. Lerne é o verbo conjugado, nosso verbo, segunda posição. E o ich, que é o nosso C, ele está na terceira posição. Dudu, mas por que isso? Porque o verbo tem que estar na segunda posição. Então, como eu coloquei um complemento na frente, que é o jeden Tag, eu não posso colocar o ich na segunda. Tem que ser o verbo. Eu inverti. Em vez de eu colocar o ich lá no início, eu coloquei ele na terceira, deixei ele de escanteio e coloquei o jeden Tag no início, tá? Então, nós temos aqui jeden Tag, que é o nosso complemento. Segunda posição, que é fixa, que é o nosso verbo. E mais o sujeito, ich. Então, ficou assim. CVS, complemento, verbo, sujeito, tá? Então perceba que a gente pode alterar um pouco, sim, a ordem dos elementos das frases afirmativas, mas a regra é uma só. O verbo sempre estará na segunda posição. Então não importa se eu colocar o complemento, né? Jeden Tag aqui nesse caso,
no primeiro lugar, o verbo vai estar na segunda posição. O que muda é que em vez de eu colocar o ich lá no primeiro lugar, eu coloco ele na terceira posição. Bom, vamos lá então para a nossa Ja, Nein Fragen. Bom, aqui é a estrutura de perguntas, tá? Primeira coisa que eu quero que você saiba é que em alemão existem dois tipos de perguntas, tá? Uma delas é Ja, Nein Fragen. Dudu, o que são Ja, Nein Fragen? Ja, Nein Fragen são perguntas que elas podem ser respondidas somente com sim ou não. Como assim, Dudu? Vou te dar um exemplo em português para ficar mais claro. Se eu te pergunto, você fala alemão? Você pode dizer sim ou não. E basta. É o suficiente, tá? Então lembre-se, perguntas de sim ou não, ja, nein, fragen, você não precisa dar uma resposta mais completa. O sim e o não, ou não, né? Eles bastam, ok? Bom, e como é que fica a ordem, tá? Dessas frases? Antes, em frases afirmativas, o verbo ia na segunda posição, correto? Mas nas perguntas isso muda e o verbo vai para a primeira posição. Dudu, como assim? Em português não muda, né? Se eu fazer uma pergunta, eu- a ordem é igual. Exatamente. Como que a gente diferencia se um brasileiro está fazendo uma pergunta ou uma afirmação? Pela entonação, correto? Em alemão, o que vai mudar é a ordem. Então, pela ordem, não é pela entonação, é pela ordem do verbo. Você sabe que se é uma afirmação ou uma pergunta, né? Porque antes, em frase afirmativa, segunda posição. Se você escutar o verbo na primeira posição, quer dizer que é uma pergunta. Vamos lá. Ist das deine Frau? Ist é o verbo sein conjugado. Lembrando que se você ainda não viu a aula sobre a conjugação e o uso do verbo sein, volte, tá? Então, ist das, é essa deine Frau, sua mulher? É essa sua mulher? Tá? Percebe que a ordem é diferente do português. Se eu fosse falar em português, eu falaria, essa é a sua mulher? Mas em alemão, como eu tenho que indicar que é só uma pergunta, o verbo tem que vir na primeira. Então, por isso que é ist das deine Frau. Tá? Por isso que eu não posso falar das ist deine Frau, senão ficaria uma afirmativa. Então, ó, o verbo, primeira posição, tá? Ist das é essa, deine é um pronome possessivo, sua Frau. É essa sua mulher? Percebe que o verbo está na primeira posição, posição número um. É isso que eu quero que você saiba. Em Nein Fragen, né, em perguntas de sim ou não, o verbo vem sempre na primeira posição para indicar que é uma pergunta, tá? Vamos a alguns exemplos. Sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão? Sprechen, primeira posição. Sie Deutsch, né? Aí o Sie vai para a segunda posição, ok? Então, primeira posição, sprechen Sie Deutsch? Você fala alemão, né? Se a gente fosse traduzir isso aqui literalmente, ou seja, sem adaptar para o nosso contexto, sem adaptar para como nós falamos no português, ficaria assim, ó. Sprechen Sie Deutsch? Fala você alemão? Segundo exemplo, bist du verheiratet? É você casado? Tá? Então, percebe que a ordem é diferente? Em português eu falaria, você é casado? Em alemão, o verbo tem que estar na primeira posição. E é por isso que, se a gente fosse traduzir literalmente, sem adaptar para o nosso contexto, eu falaria, é você casado? Porque em alemão, o verbo está na primeira posição, indicando que isso aqui é uma pergunta. Bist du verheiratet? É você casado? Tá? Verbo, posição número 1. Terceiro exemplo. Kommst du aus Deutschland? Kommst é o verbo, ele está na primeira posição, indicando que isso aqui é uma pergunta, tá? Então, kommst du aus Deutschland? Vem você da Alemanha? Vem você da Alemanha? Perguntando, né? E você pode falar sim ou não. Ja, nein. Por isso que é uma pergunta de sim ou não, ok? Quarto exemplo. Wohnen Sie in Frankfurt? Wohnen está na primeira posição, indicando que isso aqui é uma pergunta, tá? Então, wohnen Sie, mora você em Frankfurt? Então, tente pensar em alemão, não tente adaptar para o português. Entenda que se a gente fosse traduzir literalmente, ficaria mora você em Frankfurt? Né? Wohnen Sie in Frankfurt? Ou sprechen Sie Deutsch? Fala você alemão? Perceba que a ordem muda. Que em português basta a gente trocar a entonação.
Em alemão, não. Eu tenho que trocar a posição do verbo para indicar que isso é uma pergunta, tá? Dudu, beleza, eu entendi. Nós temos frases afirmativas, o verbo vai na segunda posição. Nós temos frases interrogativas, né? Ja, nein, fragen, e o verbo vai na primeira. Mas você me disse, lá no início da nossa aula, que existe um outro tipo de pergunta em alemão. Qual que é? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Bom, o outro tipo de pergunta existente no idioma alemão são as W-Fragen. Edu, como assim V? Isso aqui é um W. Em alemão, o W vai ter som de V, tá? Se você ainda não conhece essas regras, eu recomendo que você volte lá na nossa primeira aula, né, do nosso curso A1, que lá eu vou te explicar melhor, né, sobre os sons, o alfabeto em alemão, tá bom? Vamos lá. Então, o que são V-Fragen? Né? Para fazer perguntas que não podem ser respondidas com sim ou não, nós usamos as V-Fragen, que são como os pronomes interrogativos do português. Onde, como, quando, porquê, quem, de onde, para onde, tá? Esses seriam os pronomes interrogativos do português. Então, V-Fragen, elas são ali comparadas com os pronomes interrogativos, tá? São quase que equivalentes ali aos pronomes interrogativos do português, tá? E quando que a gente usa elas? A gente usa elas quando a pergunta que a gente quer fazer exige uma resposta maior, uma resposta que não pode ser respondida somente com sim ou não. Vou te dar um exemplo em português. Você fala alemão? Sim ou não? Beleza, mas se eu te pergunto como você aprendeu alemão? Ou onde você aprende alemão? Percebe que a pessoa sim ou não é uma resposta completa, não faz sentido eu dizer sim ou não. Tipo, onde você aprende alemão? Sim. Não faz sentido. Então exige uma informação a mais. E quando eu quero exigir uma informação a mais, eu utilizo as V-Fragen, que são essas palavrinhas aqui com V, tá bom? Eu vou, eu vou lê-las, né, algumas vezes. Eu vou dar uma pausa e você lê depois de mim. Ok? Vamos lá. Wo, onde? Wie, como? Wann, quando. Was, o que. Warum, por quê. Wer, quem. Woher, de onde. Wohin, para onde, tá? Bom, eu te dei uma pincelada aqui, mas já há uma aula dentro da nossa playlist, né, dentro desse nosso curso, já tem uma aula específica sobre V-Fragen. Por isso que eu não vou me aprofundar muito aqui. O intuito dessa aula, né, ela já está longa, mas mesmo assim o intuito dela é somente te mostrar a estruturação de frases, tá? Então a gente vai ver alguns exemplos e também veremos as estruturas das V-Fragen. Bom, estrutura das frases befragen. Em primeiríssimo lugar, nós temos o pronome interrogativo, que em alemão nós chamamos de V-Wort. Dudu, o que é V-Wort? Essa palavrinha aqui, ó, que começa com V, tá? Existem várias que são equivalentes aos pronomes interrogativos, como nós vimos anteriormente, tá? A gente chama ela de V-Wort, tá? Então, em primeiro lugar, eu vou ter o pronome interrogativo. Em segundo lugar, o verbo vai na segunda posição. Então, aqui, agora, nesse tipo de pergunta, o verbo volta para a segunda posição. Então, lembre-se, frases afirmativas, segunda posição. Ja, nein, Fragen, que é um tipo de pergunta, nós temos duas em alemão, ele vai na primeira, indicando que é uma pergunta. Agora, se for uma pergunta, uma V-Fragen, uma pergunta com V, a gente vai colocar ele na segunda posição. Em primeira vai vir o pronome interrogativo, tá? Depois do verbo, nós temos o sujeito e depois o resto da frase. Vamos a alguns exemplos. Woher kommen Sie? De onde vem você? De onde vem o senhor, né? Aqui o Sie é o você formal. Woher kommen Sie? Em primeiríssimo lugar, nós temos the what, né? Que é o pronome interrogativo. Segunda posição, nós temos o quê? O verbo. E depois nós temos o sujeito, tá? Woher kommen Sie? De onde vem você? Segundo exemplo, wie geht's dir? Como vai? Como vai você? Tá? Primeiríssimo lugar, nós temos aqui o pronome interrogativo, né? A V-Wort. Em segundo lugar, nós temos o verbo gehen, conjugado aqui, wie geht's, tá? E o dia, logo em seguida. Aqui nós temos wer, que é quem. Wer, primeira posição, que é a nossa V-Wort, é o pronome interrogativo.
Ist é o verbo sein conjugado e nós temos o das. Wer ist das? Quem é esse? Repete comigo. Wer ist das? Quem é esse? Próximo exemplo. Wie ist Ihr Name? Em primeiro lugar, nós temos o wie, que é como. Em segundo lugar, o verbo. Então, wie ist, como é. Ihr Name, tá? Então, perceba que estruturação de Fragen, primeiríssimo lugar, Wort, né, pronome interrogativo, e em segundo, o verbo. Wie ist Ihr Name? Como é o seu nome? Próximo exemplo. Was machst du hier? Was é o quê? Primeira posição, tá? Que é o pronome interrogativo Wort. Depois, machst. O que faz você aqui? Was machst du hier? Repete comigo. Was machst du hier? Bom, então esse aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. E isso é tudo por hoje, tá?